Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Nil Silva e hoje é dia 17 de junho de 2020. E vamos dar uma passada nas principais notícias aqui de hoje. Mas antes, pessoal, por gentileza, por favor, ou seja lá pelo que você quiser, tem uma seta aqui no canto, clica aí, se inscreva e me ajude a tocar esse projeto em frente, me ajudem a fazer com que esse canal continue e que ele tenha relevância no YouTube. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, a notícia principal foi que ontem à noite, por volta de 11 horas da noite mais ou menos, o presidente Bolsonaro postou no Twitter uma, uma indignação completa. Tá lá, se você quiser dar uma olhada, dá uma olhada no Twitter do presidente lá. E resumindo, o que está acontecendo em Brasília, nós sabemos, né? Existe um perigo iminente de derrubada do presidente, de maneira totalmente ilegal. Ontem foi cometida uma arbitrariedade imensa, quebraram o sigilo bancário de 11 deputados. Vejam bem, pessoas com foro privilegiado, pessoas que têm prerrogativas diferentes das prerrogativas do cidadão comum. Eles têm direitos que nós não temos, tá? Enquanto parlamentares, deputados federais, vários deles tiveram as suas contas violadas, né? Ou seja, quebraram o sigilo. Então vasculharam a vida dessas pessoas. O que pretendem com isso, ainda não sabemos. Na verdade até sabemos, né? Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Então o presidente disse o seguinte, o presidente Bolsonaro disse o seguinte, que tomará providências. Está cansado de apanhar, em outras palavras, está cansado de apanhar. Ele bate, as pessoas batem, e ele fica quietinho. Segundo a deputada federal, que também é procuradora pelo Distrito Federal, está afastada em função do cargo que exerce, a deputada federal Bia Kicis, quando interpelada a respeito na Jovem Pan, ela disse o seguinte, ela disse isso hoje, tá? Ela disse que muitas pessoas têm acusado o presidente de inúmeras crimes, inclusive, de ser um genocida, de ser um isso ou aquilo, e você não pode, afinal de contas, a liberdade de expressão existe, entre aspas, né? Ultimamente nós vemos que temos que colocar isso com bastante aspas, né? A liberdade de expressão existe, mas você não pode ficar xingando o presidente da República, e não xingando, não é apenas um esboço de uma vontade, de um xingamento, não é muito mais que isso. É a intenção de criminalizar, ou seja, julgar, condenar, de genocida com relação ao que foi feito com o Covid-19 e tantas outras coisas. E o presidente, ele processou o Adélio Bispo, que o esfaqueou no estômago, quase levando o cara à morte, não se sabe mandado por quem. E recentemente houve uma decisão de que ele agiu sozinho. Eu não acredito nessa teoria de que o deputado, de que o Adélio Bispo agressor, né, tenha agido sozinho, sem ter alguém que manda. Como é que um cara que não tem grana pode pagar advogados caros que ficam de jatinho para cima e para baixo, para visitá-lo em cadeias, enfim. Essa história não foi muito bem explicada e eu acho que uma hora essa notícia, essas respostas elas viram à tona, porque não há nada de oculto que não seja revelado. É só uma questão de tempo, tá? Você pode mentir à vontade, hoje, amanhã, depois de amanhã, uma hora alguém vai descobrir. É só uma questão de tempo. É apenas uma questão de tempo, vão descobrir, sabe? O que você está fazendo. É só uma questão de tempo. Mas enfim, pessoal, é isso. Agora vamos ao ministro Abraham Weintraub, né? O nome dele é complicado, é Abraham. Então, Abraham Weintraub. O que acontece com o ministro? O ministro da educação, ele tem sido o alvo principal e permanente da esquerdalha bandida, né? O que acontece? A verba que vai para o Ministério da Educação é gigantesca. O Ministério da Educação tem 300 mil
funcionários. Ele estava falando esses dias que um professor, eu não tenho nada contra professor, pelo amor de Deus, das universidades federais, eles têm a obrigação de cumprir uma jornada de 8 horas de aula semanal. 8 horas por semana. Esses caras ganham de 15 a 20 mil reais. Ou seja, muito dinheiro para pouco resultado. O Brasil investe muito em educação. Ao contrário do que se diz lá na grande mídia, eles dizem o contrário, que é para te tirar o foco e fazer você acreditar nessas bobagens. O Brasil gasta muito mais com educação do que os nossos países vizinhos e, no entanto, o resultado é pior. A gestão é muito ruim. É um ministério aparelhado. Se você não sabe o que significa aparelhamento, por gentileza, antes de criticar a minha fala ou do ministro, procure entender primeiro o que é aparelhamento político da máquina administrativa. É simples, o conceito é bem simples, eu não vou explicar aqui, tem várias explicações aí na internet. Dá uma olhada no que é aparelhamento, mas o que eu vou te dizer é que a máquina está podre, está apodrecida. Durante anos e anos e anos de gestões fraudulentas, foram colocadas parasitas que têm um interesse exclusivo de manter aquele bloco fechado e não fazer com que aquilo evolua, sabe? Existe uma linha de pensamento que mantém aquela estrutura podre ali. Então não há diversidade de pensamento. Você fala, não, eu vou para a universidade para me tornar um cientista, alguém que vai pesquisar um determinado assunto. Não existe isso, tá? Tem inúmeros vídeos que mostram isso. É só você querer saber da verdade. Então, lá existe uma linha de pensamento exclusiva. Se você pensa ao contrário, você vai ser expurgado daquele meio, você não vai ser aceito. Você vai ser vilipendiado, vai ser gozado, vão te sacanear, vão te expulsar. Então não existe diversidade de pensamento. E como é que você pode construir um conhecimento a partir de um único pensamento, a partir de um único ponto de vista? Não há confronto, não há confronto de ideias. Se não há confronto de ideias, não há o que se pensar, não há o que se fazer. Não há construção. Entende? Então é isso. Se você não sabe a respeito, estude um pouco mais, entra um pouco mais nas redes, não apenas para ficar batendo papo, mas procurar informações de verdade, você vai encontrar. Tá? As instituições federais estão apodrecidas. O filho de alguém, um adolescente, o cara que está entrando na vida adulta, que vai começar a ter uma formação e uma opinião, ele entra lá e isso é tudo deturpado. Eu conheço casos de pessoas que entraram na faculdade e os pais todos orgulhosos, meu filho entrou na federal e tal, e depois de 4 anos volta para casa um outro ser humano, uma pessoa completamente degradada, com ideias completamente contrárias à vida, à sociedade, sabe? Pró-aborto, pró-maconha, pró-isso, sabe? Então, as instituições de nível superior e públicas, elas estão cumprindo o seu papel, que é destruir a sociedade. Se você acha que isso não é verdade, procura ver o que tem feito lá o ministro Weintraub. Essa semana, foi no domingo mesmo, na segunda. No domingo ele foi se solidarizar com as pessoas que estavam se manifestando para o governo e tal. Ele estava sem máscara. O governo do estado o governo de Brasília, né? O Ibanez Rocha, foi lá e aplicou a multa. Lógico que não o governador, mas os seus agentes. Aplicaram uma multa de R$ 2.000, porque ele estava sem máscara. E o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, entrou com um pedido de prisão temporária ou preventiva e afastamento imediato, porque ele não tem condições. Olha que loucura, gente. Ele não tem condições de exercer o cargo, porque ele é um genocida, olha o que ele é. Ele não usou máscara, então ele tem que ser preso e tem que ser afastado do cargo. Ele tirou muita gente que foi apadrinhada, entendeu? Inclusive um sujeito, que eu não lembro exatamente qual foi agora, que era um apadrinhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi colocado, ele botou esse cara para fora porque não tinha sentido. O cara foi dispensado. E o Rodrigo Maia ficou magoadinho com ele. Então, percebam, pessoal, é uma guerra quase que sem chances. O Senado
E a Câmara dos Deputados, eles não estão conseguindo, sabe, manter o seu aparelhamento lá dentro, ou seja, colocar pessoas-chave em pontos-chave estratégicos que possam reverter em verbas e prestígio para quem indica. Perceba que estão prendendo pessoas que fazem o que eu estou fazendo aqui, falando com você, tendo a minha opinião, tá? Não estou agredindo ninguém, mas pode entrar a Polícia Federal amanhã aqui e arrebentar minha porta e me prender. Eu tenho repetido isso com frequência para que, caso isso ocorra, você já está sabendo o que está acontecendo, tá? Liberdade já era uma vez. É isso, pessoal. Esse foi o nosso papo de hoje. Muito obrigado por estarem comigo. Se inscrevam no canal, dá o seu joinha aí para você receber as notificações quando um novo vídeo for lançado. E vamos tocar para frente, que é o que temos por enquanto, tá bom? Bom dia a todos, fiquem com Deus e amanhã eu volto.